Queria que você abrissem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 17. Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 17. Dezessete do capítulo 3 de Filipenses. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra do nosso Deus nesta noite. Filipenses 3,17 diz assim: Irmãos, sejam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, de amor e de misericórdia, louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, porque sabemos que só tu és poderoso. Não existe outro além de ti. Por isso, nesta noite, a nossa oração, ó Deus, é para que a tua palavra ela encontre lugar, ela encontre guarida, ela encontre morada nos corações. E que, ó Deus, esta palavra ela possa fazer diferença em nossos corações. Abençoa, Senhor. Abençoa de uma forma muito especial a tua palavra, que nesta noite será pregada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos, meus amados irmãos, já há algumas semanas falando em Filipenses capítulo 3. Nós temos acompanhado aqui a cada domingo que o apóstolo Paulo está nos apresentando a maneira adequada de se permanecer firme na fé, a maneira de conquistar de uma maneira esforçada a santificação, de modo que ele nos apresenta alguns elementos, os quais nós falamos aqui bastante sobre eles, elementos que são essenciais se nós queremos vencer, se nós queremos permanecer firmes na fé cristã. A partir do verso 17, portanto, Paulo passa a insistir no fato de que a salvação dos perdidos, a salvação daqueles que não conhecem a Cristo, dependem de uma igreja que pregue o Evangelho. Dependia de uma igreja que pregasse a partir da manifestação do caráter de seus membros. E como ele faz isso? De que maneira ele faz isso? Paulo se utiliza do contraste entre os verdadeiros e os falsos cristãos. Como assim, pastor? Falsos cristãos? Isso. Existem falsos cristãos, existem falsos mestres. Paulo, então, se utiliza exatamente deste contraste.
Porque apesar dos falsos cristãos serem extremamente parecidos com os verdadeiros cristãos, é possível distingui-los, diferenciá-los. Paulo, no entanto, está extremamente convencido do poder transformador da doutrina ensinada pelo exemplo. Nós não ensinamos teologia, nós não ensinamos teoria, nós não ensinamos teologia bíblica ou doutrina apenas numa sala de aula. Nós não aprendemos apenas cognitivamente. Nós aprendemos também e, sobretudo, por meio do exemplo. Se eu sou um exímio professor de teologia, e eu sei todos os conceitos a respeito desta temática, mas eu não vivo aquilo que eu ensino, o meu ensino é limitado. Paulo tem certeza que o que vai diferenciar um falso cristão de um verdadeiro cristão é exatamente a doutrina que ele aprendeu na sala de aula, na vida dele. No começo do texto, você pode olhar e você vai ver, no versículo 17, o que ele diz. Isso vai obviamente depender da sua tradução, porque ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Em outras traduções, tem: sede meus imitadores. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar na ousadia desse homem? Eu disse ousadia, eu não disse arrogância. Porque nós precisamos ser ousados, como Paulo, mas não arrogantes como Saulo. Meus amados irmãos, ele começa declarando: sigam unidos o meu exemplo. Infelizmente, meus amados irmãos, aqui nós temos uma lição muito negligenciada pela igreja contemporânea. Extremamente negligenciada pela igreja contemporânea. Vocês já devem ter ouvido aquela célebre frase de Mahatma Gandhi, que, questionado a respeito de Jesus, se ele cria no Senhor ou não, ele disse: eu não duvido do seu Jesus, eu acredito nele, eu duvido é do cristianismo que vocês vivem. O que Paulo está dizendo para nós aqui é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e é isto que eu estou me referindo como uma lição extremamente negligenciada na contemporaneidade. Aliem a teoria à prática, ou seja, isto é, não se concentrem apenas na teoria, na cognição, na doutrina, mas pratiquem, imitem aqueles em cuja vida o poder da verdade se manifesta em plenitude. Olhem os seus líderes espirituais, os imitem. O apóstolo declara que, embora a doutrina, a teoria esteja envolvida nesse exemplo de vida a ser seguido, a ser imitado, o apóstolo Paulo enfatiza, meus amados irmãos, a prática do cristianismo como o elemento mais proeminente na vida desses irmãos, os quais deveriam servir de inspiração para a igreja. Eu preciso olhar para alguns irmãos e irmãs e dizer: eu quero ser como ele, eu quero viver como ele, eu quero ter a fé que esse homem tem, eu quero ter a força que essa mulher tem, eu quero ter a maturidade que essa pessoa tem. Sirva, diz Paulo, de inspiração para outros. O cristianismo, irmãos, ele é possível, plausível. O cristianismo, ele é aplicável. Não é teórico. Não é impossível. Não, de maneira nenhuma. O cristianismo só chegou até nós, ele só chegou até mim e até você, por causa da pura e ampla expressão
de seus efeitos transformadores. Se ele não fosse verdadeiro, ele não transformaria as pessoas. As pessoas não seriam transformadas por ele. A grande questão é, se nós não o vivermos, o que será da próxima geração? Porque teoria não convence. Ou até convence, mas o exemplo arrasta. O ideal é que consigamos integrar doutrina e prática. E o que Paulo está chamando a atenção dos amados irmãos daquela igreja é para exatamente isto. Mas percebam uma coisa: antes de revelar quais os exemplos devemos seguir, ou aqueles irmãos deveriam seguir, Paulo não se apresenta como o único exemplo a ser seguido, porque Paulo não pretende ser guru. Ser um exemplo não é ser um guru, não. É um homem, é uma mulher que segue a Cristo, que anda segundo os padrões do Evangelho, que vive de acordo com a fé a qual ele professa, e isso faz com que os outros olhem para ele. Ele chama a atenção pela maneira como ele vive, pela maneira como ele enfrenta os problemas, pela maneira como ele age com as pessoas, pela maneira como ele reage com as pessoas. No decorrer da carta, nós vamos ver em mensagens posteriores, ele declara haver outros exemplos. E ele está falando dos seus companheiros, ele está falando de Timóteo, e ele está falando de Epafrodito, ou ele vai falar. Ele declara haver outros, estes outros, por meio de quem Cristo manifestava o seu caráter. É isso que é viver na prática, é manifestar onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, no supermercado, no ônibus apertado, igual uma lata de sardinha, o caráter de Cristo. É isso que nós precisamos mostrar ao mundo, é isso que o mundo precisa ver quando olha para a igreja. É nesse ponto que os verdadeiros discípulos fazem a diferença. As pessoas olham para a igreja hoje condenando a igreja, com um olhar de rebeldia, com um olhar de desprezo, porque infelizmente são muitos os exemplos dos maus cristãos, dos falsos profetas. O verdadeiro discípulo é chamado para ser uma carta aberta de Cristo. Você, no seu trabalho, é a mensagem do Evangelho sendo anunciada. Você, na sua família, é a mensagem da salvação sendo anunciada. Você, na universidade, na faculdade, onde você ensina, onde você estuda, é a mão de Deus agindo através de você. O verdadeiro discípulo, repito, é chamado para ser uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos aqueles que se aproximam de você, inclusive pelos que não creem. Eu diria, principalmente por aqueles que não creem. Paulo faz uma declaração, e o texto diz que ele faz essa declaração chorando. Ele faz essa declaração no versículo 18 com lágrimas. Olha o que diz o verso 18: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha o que ele diz depois: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas, existem falsos irmãos, existem falsos cristos, existem falsos profetas. E Paulo faz essa declaração chorando, com lágrimas nos olhos. Alguns conhecidos daqueles irmãos na igreja de Filipenses se declaravam cristãos, mas na verdade, afirma o apóstolo Paulo, eles não eram cristãos, eles eram inimigos da cruz.
Mas, pastor Kleber, como Paulo sabia distinguir o falso mestre do verdadeiro? É exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, mostrando para vocês que o falso mestre não pratica aquilo que ele diz acreditar. Ele fala sobre amor, mas ele não demonstra amor. Ele fala sobre perdão, mas ele não demonstra perdão. Ele fala sobre santidade, mas ele não pratica a santidade. Coloque uma coisa na sua cabeça. Aquele que expressa a sua cidadania celestial, ou o que expressa, melhor dizendo, a sua cidadania celestial, não é uma crença isolada. Não é se você crê ou não crê no aborto. Não é se você crê ou não crê na Trindade. Não. Porque uma crença isolada, que não pode ser vista, que não pode ser experienciada, é uma crença vazia, falta de prática. E nós precisamos, sim, defender aquilo que nós acreditamos, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo que nós acreditamos deve ser acompanhado pelas nossas ações. Portanto, a maneira como eu conduzo a minha vida, a maneira como eu vivo, por onde eu ando, anuncia para a sociedade, anuncia para todos aqueles que estão olhando para mim, se eu sou um cidadão celestial ou se eu sou um inimigo da cruz. E é óbvio que eu não vou perder a oportunidade de perguntar para você: quem é você? Você é um cidadão celestial? Ou você é um inimigo da cruz? Vamos fazer o seguinte, para que você não tenha nenhuma dúvida, vamos identificar quem é quem. Se eu pedisse para você identificar um japonês e um africano, seria fácil. Mas se você não tem alguns conhecimentos mais profundos, se eu pedisse para você identificar um chinês, um japonês, um coreano e um vietnamita, talvez você tivesse algumas dificuldades. Um tem o olho mais puxado, o outro tem o olho mais aberto, o outro tem a cara mais amassada, outro tem o rosto mais alongado. Como então Paulo consegue identificar quem é quem? O apóstolo nos ajuda a identificar quais são aqueles que são inimigos da cruz e aqueles que são cidadãos celestiais. Eu gostaria de começar, eu quero que você de fato possa entender e que você possa se colocar nesse lugar. Eu quero que você coloque à prova a sua fé hoje à noite. Eu queria que hoje à noite você estivesse pensando que você está fazendo uma prova e que você está testando o seu conhecimento. Então vamos lá. Quais são as características que identificam um inimigo da cruz? Primeira delas, não aceitar a abnegação que o discipulado exige. O discipulado exige abnegação. Você aceita isso? Você abre mão daquilo que precisa abrir mão? Porque a gente acha que os inimigos da cruz são aqueles apenas que falam doutrinas erradas. Olha, não crê nessa religião, porque essa diz que Cristo não é Deus. Está certo. Jesus é Deus. Eles estão errados. Mas não é só isso. Existem pessoas que têm na cabeça
que Jesus é Deus, mas elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que Jesus pede para elas. Eu não quero abrir mão. Então, o inimigo da cruz, ele não aceita a abnegação que o discipulado exige. Se você não está disposto a fazer sacrifícios, você não pode ser um cidadão celestial. Primeiro que o convite de Jesus para nós é muito claro e taxativo. Qual é o convite? Negue-se a si. Se eu não estou disposto a negar a mim mesmo, eu não tenho como ser discípulo de Jesus de Nazaré. Porque o discipulado exige. O discipulado exige. Exige o quê? Desprendimento. Ele exige desprendimento dos próprios interesses. Como é que a gente avalia a nossa vida? Como é que a gente simplesmente escolhe as coisas? Vamos tomar por base que você ainda é jovem, não ganhou a vida, não é aposentado. E que você vai fazer um concurso. Você vai, faz um concurso, um mês depois faz outro, e você passa nos dois. E de repente você é chamado para entregar a documentação, todo aquele processo que nós já conhecemos, e você olha e diz assim: espera aí, eu preciso fazer uma escolha agora. Quais são os critérios que você vai usar? Quem paga melhor? Qual o emprego, qual o concurso, qual a função que tem mais benefício? É esse o crivo que você usa? Não seria melhor dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, me ajuda, porque se eu for para o concurso A ou o concurso B, eu quero glorificar o teu nome. E mesmo que um ou outro me dê infinitamente mais benefícios, mas eu for desonrar o teu nome, eu não quero ir. Essa é a oração de um cidadão celestial. Um cidadão celestial não pensa só nos benefícios, não pensa só na grana, porque um cidadão celestial, ele está disposto, ele sabe que o discipulado exige desprendimento dos próprios interesses. Um cidadão celestial sabe disso. O discipulado exige renúncia à própria vontade. Você já imaginou se nós fôssemos realizar todas as nossas vontades? Como seria o mundo, irmãos? Um cristão é aquele que está disposto a dizer não à sua vontade. Eu queria muito dar um tapa em fulano, mas eu não vou fazer isso. Eu queria muito denunciar Beltrano, mas eu não vou fazer isso. Eu queria muito sair com aquela mulher ou com aquele homem que me dá bola no trabalho, mas eu não vou fazer isso. Se você não está disposto a abrir mão, a renunciar à sua própria vontade, como o próprio Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pense bem. Pense bem. O discipulado exige desapego aos bens materiais. Meu primeiro carro foi um Fiat 147. Oh, aleluia. Deus é bom. Mas, irmãos, eu andava com tanta alegria.
E o meu sogro, ele era verde oliva, o carro. Meu sogro chamava de bonezinho, que é um pouquinho assim sem bunda, né? E só tem um motor para frente, parece um boné mesmo. Ele chamava de bonezinho. Hoje eu não ando mais no Fiat 147. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a disposição do meu coração para servir a Deus com o meu veículo é a mesma. Ah, não, porque naquele podia fazer o que quisesse, nesse não, porque é novo, né, e tal, você sabe, né? Não. De jeito nenhum. O que nós temos para oferecer a. O que nós temos, Deus nos dá para servir ao próximo. Nós precisamos entender que o discipulado exige desapego aos bens materiais. O discipulado exige, meus amados irmãos, prioridade. Prioridade. Prioridade para com o reino de Deus. Qual é a prioridade na sua vida? É o seu trabalho? Qual é a prioridade na sua vida? É a sua faculdade? Qual a prioridade na sua vida? É a sua formação? Qual a prioridade na sua vida? É a sua família? São os seus filhos? A prioridade na vida de um cristão deve ser o reino de Deus. Mas aqueles que são inimigos da cruz não estão dispostos a abrir mão daquilo que ele entende como prioridade por causa de Cristo. Não. É primeiro eles, segundo eles também, e em terceiro lugar, eles também. A presença de falsos mestres, a presença de falsos irmãos na igreja a descaracteriza. Torna a igreja apática, indistinguível de qualquer outra coisa, de qualquer outra religião. A teoria sem a prática, meus amados irmãos, é algo vazio. Torna a igreja mais uma coisa no mundo. E nós já temos tantas, inclusive igrejas, né? E deve ser muito ruim para as pessoas, porque elas olham para a igreja e quando elas começam a contar os dedos das mãos, dos pés, não dá para contar. Como foi o nome daquela igreja que você estava vendo esses dias, antes de ontem me disse? Igreja Evangélica Nossa Senhora Aparecida. Está pensando que é brincadeira? Igreja Evangélica Nossa Senhora Aparecida. Aí uma pessoa olha e diz, espera aí, o que é isso aí? É evangélico, é católico, é o que isso aí? É meio termo? Como é isso aí? Porque as pessoas não leem a Bíblia, elas não conhecem as Escrituras, elas não se debruçam sobre o livro sagrado. E as pessoas vão enganando, e elas vão caindo, vão sendo ludibriadas. Meus amados irmãos, uma das características que identifica um inimigo da cruz é que essa pessoa não aceita a abnegação que o discipulado exige. Se você não está disposto a abrir mão dos seus desejos, do seu tempo, do seu dinheiro, para servir a Deus, você não pode ser um cidadão celestial. Porque você não tem tempo para servir a Deus. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para as programações. Todos os dons e talentos que Deus lhe deu, você usa lá fora, mas não usa no corpo. É um excelente professor, dá uma aula como ninguém. Um exímio professor. Mas quando o pastor chega e diz assim, fulano, fulana, vamos ensinar lá na escola dominical, no pequeno grupo. Não, pastor, não posso não. Muito ocupado, não posso não. Mas Deus te deu um dom do ensino e você fica usando o dom que Deus lhe deu fora do reino.
não tem tempo, os dons que Deus te deu você utiliza no mundo, e não tem recurso para o reino. Tem recurso para tudo, mas para o reino não. Eu não tenho recurso, eu não posso. Então eu não posso dar uma oferta a um irmão, eu não posso dizimar, eu não posso ofertar, eu não posso abençoar a vida de alguém para ir para o retiro, eu não posso fazer isso, porque sabe, né? O meu orçamento está todo comprometido com você e com o reino. Uma outra característica de um inimigo da cruz: perder de vista o propósito da existência. A mensagem da cruz inclui sofrimento, perseguição e morte. Nós temos que ser testemunhas de Cristo. E a palavra testemunha vem da palavra marturel, de onde se origina a nossa palavra martírio. Portanto, um discípulo, aquele que dá testemunho de Cristo, ele precisa estar disposto a sofrer, morrer e ser perseguido por Cristo, ou por causa de Cristo, melhor dizendo. Entretanto, tal mensagem incomoda muita gente. Incomoda aqueles cujo Deus é o estômago, é o ventre, ou seja, incomoda aqueles cujo Deus é o prazer imediato dos sentidos. Incomoda aqueles que não impõem um limite aos seus desejos. Você acha que nós devemos ler a Bíblia só quando queremos? Orar só quando tivermos vontade? Não, essas coisas são exercícios espirituais que nos ajudam a crescer, e nós precisamos continuar impondo limite àquilo que nós queremos e àquilo que nós achamos que não estamos afim. Incomoda, irmãos, aqueles que se alienam das realidades eternas. Olha o que diz o verso 19, leia na sua Bíblia aí, por favor. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago ou o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Planos, 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 planos. Igual a história de um senhor que descobriram num terreno que ele tinha enorme, que no terreno dele foi descoberta uma jazida de minério de ferro. E aquele homem tinha 84 anos. E aí ele começou a chorar. Os estudiosos que estavam ali explicando para ele, disse, mas o senhor está chorando por quê? De alegria, né? Ele disse, não, eu estou triste. Ele disse, por quê? Ele disse, porque eu estou pensando, sim, inclusive um detalhe interessante, disseram, olha, o que o senhor tem aí debaixo da terra, tem jazida de ferro aí, para uns 70 anos para frente, escavando diversas toneladas por mês, e aí ele começou a chorar. Aí perguntaram para ele, o senhor está chorando por quê? De tristeza? De alegria? Ele disse, não, de tristeza. Mas como assim, por quê? Ele disse, quando acabar? O cara tinha 84 anos, a jazida de minério de ferro, que seriam retiradas toneladas por mês, por dia, ia dar mais 70 anos para frente, ele estava pensando em quando acabasse a jazida de ferro. Meus amados irmãos, é impressionante como nós fazemos planos para melhorar, para fazer isso, para fazer aquilo, e nós estamos sempre mergulhados nessas coisas. Parece que nós somos eternos. E Deus, e o reino, e a sua missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, quando perdemos de vista o propósito da nossa existência, que é exatamente glorificar a Deus e não existe nenhum outro, nós elegemos outro propósito, elegemos outro bem, que é satisfazer os apetites pessoais, satisfazer
o estômago, satisfazer a carne, a natureza humana, satisfazer o coração. Não existe nenhum ídolo maior do que o seu próprio coração, do que o seu próprio eu. A recomendação de Paulo, portanto, é: não seja inimigo da cruz. O inimigo da cruz gloria-se daquilo que deveria se envergonhar. O inimigo da cruz usa pessoas em vez de servi-las. Escute isso. O inimigo da cruz usa pessoas em vez de servi-las. O inimigo da cruz torna a religião fonte de lucro. O inimigo da cruz torna a religião, o cristianismo, fonte de lucro. Pastor, com avião, helicóptero, ilha, fazenda, com cabeça de gado Nelore dentro, iate, toda semana vai e vem para Nova York, para os Estados Unidos, para a França, numa facilidade que eu nunca consegui ir. O inimigo da cruz, meus amados irmãos, busca na carne, nos seus desejos, o que só pode ser encontrado na presença de Deus. Tem um comportamento, o inimigo da cruz, que nem entre os pagãos é visto. O inimigo da cruz prescreve para a igreja o que Cristo abomina. Os falsos mestres nada sabem sobre o prêmio da soberana vocação pelo qual Paulo corria. O inimigo da cruz peca na luz. Ele sabe que está pecando. Ele sabe que é um falso profeta. Ele sabe que é um falso cristão. Quem é você? Você é um inimigo da cruz? Ou você é um cidadão celestial? Não se deixe enganar. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que nos últimos tempos muitos cristos viriam, muitos, mas muitos. Não se deixe enganar. É muito perigoso viver uma vida sem conhecer as Escrituras. Por isso que os seus olhos devem estar abertos e os seus ouvidos atentos, para que tudo o que eu disser aqui, vocês precisam averiguar aqui. E além de averiguar aqui, vocês precisam entender que eu preciso fazer, praticar o que eu prego. Porque se eu não praticar o que eu prego, eu também serei um inimigo da cruz. Vamos ficar de pé. Queria convidar o Ministério de Louvor. Estava comentando com a minha esposa esses dias. É muito comum as pessoas quererem Jesus, mas não pelo que Ele é. As pessoas querem Jesus por aquilo que Ele pode oferecer. Elas não querem ser como Ele.
Elas querem o que ele tem, ou o que ele pode dar. E aí elas oram, pedindo a Deus um bom casamento. Elas oram, pedindo a Deus para passar num concurso. Elas oram e pedem a Deus para ficarem curadas de uma enfermidade incurável. Porque elas querem apenas o que ele pode oferecer. Mas este que deseja apenas as benesses do Evangelho, não é um cidadão celestial. Porque um cidadão celestial quer ir para a eternidade para estar com Cristo. E não só para ficar vislumbrado com o que nós iremos enxergar e ver. Nós vamos ver coisas maravilhosas e vamos ficar admirados, vislumbrados com a eternidade, com o céu. Sim, sim, sim. Mas nada ofuscará mais os nossos olhos do que olhar para o nosso Pai. Portanto, a causa de querermos ir para o céu é Cristo. Porque nós o amamos, porque nós o servimos, porque nós somos cidadãos celestiais, que querem estar com o seu Mestre, que querem estar com o seu Senhor. Nós vamos cantar um cântico agora. E eu queria que você, que ouviu essa palavra, e que você entende que você não é ainda um cidadão celestial, se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você entende, você sabe que talvez você esteja afastado dele por alguma razão, eu queria convidar você para vir até aqui à frente e entregar sua vida a Ele. Eu não estou chamando você para mudar de religião, porque não adianta ser da Igreja Batista, da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica Nossa Senhora Aparecida. O que adianta é você ter um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Cristo. O que adianta é você entregar o seu coração para Ele e passar a ser um discípulo e passar a viver como um cidadão celestial, que está disposto a pagar o preço de negar a si mesmo. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, este a perderá. Mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, este a salvará. Este é o discípulo. Se você não está disposto a perder a vida por Cristo, então fique no seu lugar. Mas se você quer servir ao Senhor, se você quer negar a si mesmo, se você entendeu nessa noite que você ainda não é um discípulo do Senhor, que você ainda não é um cidadão do céu, eu quero encorajar você a ter coragem, a sair do seu lugar e a dizer: Pastor Kleber, eu entendi essa palavra e eu quero sim ser um cidadão celestial. Feche os seus olhos, escute o que será cantado agora em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
ao Senhor. Aleluia. No teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És a fonte, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai amado de amor e de misericórdia, nós queremos louvar o teu nome, porque entendemos e sabemos e cremos que a tua palavra não volta vazia, Senhor, e que mais e mais, ó Deus, ela será pregada nesta igreja. E ó Deus, eu prometo ao Senhor que deste púlpito só sairá a tua palavra. Coloca a tua mão sobre a vida da nossa igreja e nos ajuda, Senhor, a vermos cada vez mais pedras vivas sendo agregadas a esta igreja. Mais cidadãos, mais pessoas, mais discípulos que querem o Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a em nenhum momento sermos inimigos da cruz, mas entendermos que o discipulado exige, Senhor, abnegação, que o discipulado exige sacrifício. E muitas coisas que nós vivemos nesta terra, muitas delas nós precisamos abrir mão por causa do teu reino. Nos ajuda, Senhor. Coloca a tua mão santa sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um culto. E fique ali fora um pouquinho, converse, bata um papo, conheça as pessoas, tá certo? Vá à cantina
E aí a gente vai estar ali com você, conversando, tirando alguma dúvida, se você precisar. Amém? Vamos orar. Pai amado, de amor e de misericórdia, muito obrigado a Deus pelo teu amor, pela tua graça, muito obrigado por tudo aquilo que tu tens derramado sobre nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dá uma semana de vitória na tua presença e faz com que mais e mais possamos, ó Deus, glorificar o teu nome com as nossas vidas, não apenas com a teoria, mas que possamos ser cidadãos celestiais e possamos viver uma vida prática no Evangelho do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus lhe dê uma semana de vitória, dê um abraço aí no seu irmão em nome de Jesus.